Vamos então continuar aqui o nosso pequeno projeto e hoje vamos começar por falar do sistema de partículas do Unity. Vamos começar por criar um sistema de partículas muito simples só para nós explorarmos como é que funciona e depois vamos importar um package da Unity Asset Store que já tem sistemas de partículas pontos a utilizar. Antes de começar, eu estive a fazer aqui algumas alterações ao nosso nível para, agora que já começamos a ter algumas mecânicas de jogo, para depois construirmos aqui uma pequena história. Portanto, um jogo, tal como o nosso, pretende que tenha uma pequena história, que tenha umas pequenas tarefas, umas pequenas quests para o jogador fazer. E então o que eu fiz basicamente foi coloquei aqui umas montanhas a separar o acesso àquele moinho que nós temos ali daquele lado. Estas montanhas também vão permitir depois criar aqui algumas armadilhas para o nosso player ter de evitar. Então eu vou começar por ir aqui à hierarquia e adicionar um sistema de partículas. Portanto, clicamos aqui no mais e vamos aqui a efeitos Particle System. O sistema de partículas permite-nos, eu vou reposicioná-lo aqui mais perto do player, antes de falar um bocadinho sobre eles. Isto está muito longe do player. O sistema de partículas basicamente permite-nos instanciar ou spawnar, como preferirem, um conjunto elevado de elementos de uma forma automática. Esses elementos podem só ser elementos visuais, como por exemplo fumo, ou então também podem ser elementos que depois são inseridos no mundo de física do nosso jogo. E que podem ter colliders e por aí fora. Esses elementos podem ser 2D, mas também podem ser 3D. No sistema de partículas, nós vamos abordar aqui as funcionalidades mais importantes. No entanto, o sistema de partículas é muito complexo, tem milhares, se calhar, de propriedades e por vezes pode ser composto por diferentes sistemas de partículas em simultâneo que são combinados para criar o efeito que nós pretendemos. São muito utilizados para fazer fumo, para fazer efeitos de fogo, de água, por exemplo, uma cascata e por aí fora. Então, olhando aqui para a hierarquia, ou melhor, para o inspector, desculpem, temos a duração do sistema de partículas, depois temos se ele está a fazer looping ou não. Portanto, neste caso ele vai durar 5 segundos, mas como está a fazer looping está sempre a repetir. Se eu desativar o looping ele faz 5 segundos e vocês podem ver ali e as partículas pararam de spawnar. Com o sistema de partículas selecionado vocês têm esta janelazinha aqui pequenina que vos permite simular o comportamento do sistema de partículas, permite-vos parar e permite-vos reiniciar. Isto é muito útil enquanto nós estamos a criar e a testar o nosso sistema de partículas. Eu vou voltar a pôr aqui o looping. Depois temos o pré-warm. O pré-warm basicamente permite que o sistema de partículas comece já pronto e não a partir do zero. Portanto, se ele estiver assim, nós vamos ver que não existe nenhuma partícula, depois ele começam a aparecer. Se eu ativar o pré-warm, elas já aparecem, portanto, já aparecem pré-spawnadas várias partículas. Depois temos o Start Delay, portanto, se nós não quisermos que ele comece logo, podemos colocar aqui um delay antes, para dar um tempo antes de começar a spawnar as partículas. Temos o tempo de vida de cada partícula, portanto a partícula começa com 5 segundos de vida e depois quando chegar a zero morrem, ou seja, desaparecem. A velocidade inicial da partículas, portanto se eu diminuir aqui por exemplo para 1, elas começam muito mais devagar. Depois existem aqui outras propriedades que vocês podem ver. Temos aqui a cor, temos a fonte de gravidade, portanto vocês querem que ela tenha uma fonte de gravidade em 3D ou em 2D. Existe um modificador que vocês podem, por exemplo, fazer com que a gravidade seja seja diferente para as partículas, portanto seja, por exemplo, impor mais as partículas para baixo. O espaço de simulação, se é local ou se é o mundo, basicamente isto tem a ver com se eu estiver a spawnar as partículas, por exemplo, de um canto de escape de um carro, se eu colocar local,
as partículas vão continuar a ir atrás do carro enquanto ele se move. Se eu colocar no mundo, as partículas ficam no sítio onde elas são spawnadas. A velocidade da simulação, portanto, se eu posso duplicar aqui a velocidade da simulação e as partículas voltam a andar mais rápido do que há bocadinho eu tinha definido só por um. Aqui o delta time é se vocês querem que o delta time seja afetado, se a partícula é afetada ou não pelo delta time, portanto, se eu parar o tempo, como nós fizemos para abrir um menu de jogo, se o sistema de partículas também vai parar ou não. O play on awake quer dizer que se o sistema de partículas começa automaticamente quando começar o jogo ou não, ou se temos que o ativar por código. Se as partículas vão ter rigid body ou não, ou seja, se a velocidade das partículas vão respeitar a velocidade do rigid body do emissor, neste caso o sistema de partículas. Isto também tem a ver, por exemplo, quando o emissor, imaginem que é um avião e que está a movimentar-se muito rapidamente, portanto isto vai afetar a velocidade das próprias partículas. O número máximo de partículas que vão existir, isto quer dizer que, por exemplo, se eu estiver a emitir partículas e atingir aquele número máximo, vai parar de emitir. Stop action é muito importante porque se nós não tirarmos o sistema de partículas do mundo, eles ficam cá na hierarquia, pelo menos a ocupar espaço em memória. Portanto, mesmo que o sistema de partículas termine, por exemplo, se ele não estiver a fazer loop, não é? Se ele não estiver a fazer loop, mesmo que ele termine, eles ficam cá a ocupar espaço em memória. Normalmente no stop action eu costumo pôr o destroy, que faz com que eles desapareçam da hierarquia e não ficam a consumir recursos do nosso computador. Depois aqui temos a emissão. A emissão é quantas partículas vocês querem emitir por tempo, ao longo do tempo. Portanto, neste caso serão 10 partículas emitidas por segundo. E depois podem fazer aqui pequenas waves ou bursts de partículas. Portanto, vocês podem configurar, por exemplo, primeiro vem 10, depois vem 5, depois vem 10. Podem ser configuradas assim. Depois a forma como está a ser emitida a partícula, se vocês repararem, neste caso aqui o emissor é uma espécie de um cone. Vocês podem escolher diferentes formas para emitir as partículas, um donut, uma caixa, portanto existem muitas formas. E depois cada forma tem aqui as suas propriedades, bem que vocês podem aumentar ou diminuir o ângulo, neste caso porque é um cone ou um raio, e por aí fora. Depois, aqui o render é o tipo de partícula que vocês vão estar a emitir. Neste caso, nós pomos billboard, quer dizer que é uma textura, uma partícula 2D. Se vocês querem, podem pôr em mesh e depois podem escolher qual é que é a forma geométrica que vocês querem estar a emitir. Por exemplo, esferas. E neste caso as partículas são esferas. E depois vocês também têm um material que querem usar para cada partícula. Portanto, aqui vocês podem mudar o tipo de material. Sei lá, eu vou experimentar aqui com esta madeira, por exemplo. E temos partículas em forma com material de madeira. Neste caso não é muito útil, até é um bocado estranho. Pronto. E aqui temos também se as partículas vão fazer sombras ou não no nosso mundo. Pronto. E aqui o importante também é considerar os recursos que nós vamos estar a consumir. Não é? Se as minhas partículas vão estar a fazer sombras, fica muito mais bonitinho. No entanto, se eu tiver 1000 partículas a fazer sombras, o meu jogo vai começar a ficar bastante mais pesado. Como podem ver, existem aqui milhentas propriedades que nós podemos explorar no sistema de partículas. Falei-vos aqui das mais importantes, mas há, por exemplo, aqui a velocidade ao longo do tempo, se vocês querem que as partículas vão abrandando. Há uma que também dá muito jeito, que é este tamanho ao longo do tempo, por exemplo, para fazer com que as partículas vão diminuindo o tamanho. E neste caso aqui vocês têm aqui uma curva em que vocês podem definir qual é a forma. Por exemplo, se eu definir esta forma assim, as partículas vão começar a diminuir. Estão a ver que elas vão diminuindo ao longo do tempo, até que depois desaparecem. Portanto, há aqui uma série de coisas que vocês podem explorar. Eu, pessoalmente, não tenho muita experiência nem paciência, se quiserem, para fazer os sistemas de partículas. Normalmente, onde faço, são os mais simples. E quando preciso de um sistema de partículas um bocadinho mais interessante, vou à Unit Asset Store e vou à procura das coisas. Então aqui na Asset Store
Eu sugeria que vocês pesquisassem por Unity Particle Pack. E depois há aqui dois sistemas de partículas da Unity. Esta que é a versão anterior do sistema de partículas. Se vocês importarem esta versão, ela altera-vos o ambiente da própria cena, porque importa uma iluminação diferente e por aí fora. Portanto, eu aconselho-vos a não usarem esta, mas se quiserem podem experimentar. Eu aconselho-vos a fazerem o download desta aqui, que é a versão 5, que, como vocês podem ver, tem diferentes sistemas de partículas, com chuva, fogo, explosões, lança-chamas. Há aqui uma série delas, então eu sugeria que vocês adicionassem estas aos vossos assets e que importassem depois aqui pelo Package Manager. Vamos aqui importar então este sistema de partículas. Portanto, é aquele que diz versão 5.x e aqui diz 1.7. Façam import ou façam download e depois import se ainda não estiver disponível. E vamos então explorar. Todos estes assets vão ficar dentro da pasta Effect Examples e todos eles devem ter uma pasta chamada prefabs, que nos permite uma forma muito simples de nós arrastarmos o prefab para a nossa cena, explorarmos e vermos se é aquilo que nós queremos utilizar ou não. Portanto, vamos fazer aqui o import e vamos testar alguns desses sistemas de partículas que vêm cá com este package. Parece então que já terminou de importar. Vamos voltar aqui então ao Unity e podemos ver que temos aqui uma pasta chamada Effect Examples. E então será aqui que nós vamos encontrar os nossos efeitos. Um dos efeitos que nós temos aqui é um efeito de fumo e nós vamos aproveitar este efeito de fumo para colocar no moinho que nós temos ali na nossa cena. Portanto, uma das questões às vezes que nós pretendemos com os nossos jogos é atrair o jogador para um determinado sítio sem ter que estar a escrever ou dizer-lhe vai para além. Então, um dos truques que eu vi, por exemplo, usado num jogo muito popular, o Red Dead Redemption 2, foi precisamente usarem fumo para atrair o jogador para determinados sítios. E então aqui, este Smoke Effect, vocês podem ver que ele tem, eu arrastei só aqui para a cena, vocês podem utilizá-lo aqui para colocar onde está aqui a nossa chaminé e vamos posicioná-lo aqui. Deixem-me procurar aqui onde é que ele ficou na hierarquia. Está aqui, Smoke Effect. Pronto, eu vou posicioná-lo aqui de maneira a que o fumo pareça que vem lá dentro da chaminé. Deixem-me rodar aqui de diferentes eixos para ter a certeza que está no sítio certo. Pronto, agora vamos explorar aqui um bocadinho este sistema de partículas, porque na realidade ele não é só um, ele é vários. Portanto, vocês podem ver que existe o fumo, mas depois há aqui pequenas pontinhas, parecem aquelas fagulhas de luz do fogo e que são este sistema de partículas. Eu pessoalmente não preciso, acho que não devemos ter aqui para o nosso sistema de partículas, portanto eu queria mesmo só o fumo. E além disso também existe aqui uma luz para representar o fogo. Então o que eu vou fazer é, eu vou desmontar, digamos assim, este sistema de partículas e aproveitar só mesmo a parte do fogo. Então o que eu vou fazer é, vou clicar com o botão direito, vou a este menu Prefab e vou fazer o Unpack Completely. Isto na prática vai fazer com que este objeto que está aqui, este Game Object, deixe de fazer parte do Prefab. Portanto, ele passou a ser um Game Object independente. E reparem que ele deixou de ter aquele íconezinho azul. E eu agora posso clicar nos Fire Embers e fazer Delete. E clicar no Point Light e fazer Delete. Pronto, e assim fico só com o fumo na minha cena. Agora ele diz-me que eu tenho aqui uns erros. Eu vou fazer aqui o clear para ficar mesmo só com os erros. Aparentemente há aqui código que já está obsoleto.
provavelmente library package cache. Pronto, isto às vezes acontece quando são importados packages que já são ou antigos ou que trazem código que devia ter sido atualizado e não foi. Portanto, aparentemente o que eu vou fazer é tentar apagar, vou ao package cache e vou apagar este post processing, ok? Portanto, eu não, vou tentar fazer isto sem fechar o Unity. Se eu não conseguir, depois vou ter que fechar o Unity. Portanto, eu vou a esta pasta que está dentro do meu projeto. Portanto, isto aqui é a pasta Library. É esta pasta aqui. E depois ele diz-me que é Package Cache, que é esta aqui. E depois vou procurar o nome que ele tem aqui, que é Post Processing 2.0.3. Módulos, render pipeline. Acho que é este aqui. Vou fazer delete e vou voltar aqui ao Unity. Eram dois erros, eram no mesmo package, portanto eu espero que isto tenha assim resolvido o problema. O Unity vai recompilar aqui o nosso projeto. Bom, o Unity crashou e depois voltei a abrir e continuam cá os erros. Então vamos tentar resolver isto de outra maneira. Vamos aqui ao Package Manager e vamos procurar este package que diz Post Processing. Isto devem estar aqui no Unity Registry. Eu vou pesquisar aqui por Post Processing. Pronto, cá estão eles. O próprio package está a avisar que está a usar uma versão experimental e já está muito desatualizado. Se vocês repararem, isto tem a versão atual é 3.2 e a versão que está ali é 2.0.3. Então o que eu vou fazer é update aqui do package e vamos ver se isto resolve. Se não resolver assim, eu vou optar mesmo por remover o package. Apesar de nós vamos falar do post-processing mais lá para a frente e eu queria manter o package. Vamos ver se fazendo aqui o update resolve o problema e não temos que o remover. Pronto, eu vou fechar agora aqui a janela do Package Manager e vou fazer o clear na consola e ver se deixamos de ter aqui os erros. Mais uma vez, se este processo demorar muito tempo, eu vou cortar o vídeo e continuo depois quando ela acabar. Então agora que parece que já parou de importar, eu vou fazer aqui o clear. Pronto, parece que desapareceram as mensagens, eu vou executar e vamos ver se agora já conseguimos executar então de volta ao nosso projeto e ver se já conseguimos ver ali ao fundo o fumo, que era aquilo que nós pretendíamos. Era ver ali o fumo a sair do... Ok, parece que aconteceu aqui mais um erro. Mas este erro é na nave mesh. Portanto, eu acho que tenho que recalcular a nave mesh. Porque eu tinha feito alterações. Sempre que nós fazemos alterações no nosso nível, a nave mesh tem que ser recalculada. Portanto, eu vou aqui ao terreno e vou mandar fazer aqui o bake novamente a nave mesh, porque senão os nossos esqueletos não se conseguem movimentar pelo nível sem a nave mesh. E o erro que ele estava a dar era precisamente esse, é que não existia nave mesh. Então eu agora vou tentar chegar aqui perto do nosso
ali do nosso... A ver se nós conseguimos ver o fumo. Aparentemente não se está a ver fumo nenhum. Eu vou aqui à cena e ver o que é que se passa. Ou o fumo, quando ele crashou, desapareceu. Acho que foi isso que aconteceu. Portanto, apesar de eu ter adicionado aqui o fumo há bocadinho, como eu não tinha gravado quando crashou, desapareceu. Portanto, vou voltar aqui a adicionar o smoke que estava aqui no Fire Explosion Effects. Portanto, Smoke Effect. E lembram-se que eu fiz botão direito, Prefab, Unpack Completely, só para depois poder apagar a luz e os Fire Embers. E agora vou gravar antes que me esqueça, antes que aconteça outra vez um problema. Pronto, agora acho que está no sítio certo e vou voltar a testar. Depois vocês podem explorar este package que tem outros efeitos. Nós vamos explorar aqui alguns, usar aqui alguns. E vocês depois poderão explorar. Pronto, estão a ver ali o fumo ao fundo a sair da chaminé. Pronto, estas montanhas ainda estão fáceis de subir. Depois eu vou ter que aumentar aqui o grau de dificuldade. Mas pronto, conseguem ver ali o fumo a sair da chaminé. O que permite-nos dizer ao player ali qualquer coisa ao fundo. Vem cá explorar esta área. Portanto, como eu estava a dizer, vocês têm aqui vários efeitos. Há aqui alguns efeitos que são interessantes aqui para o nosso nível. Por exemplo, há aqui um efeito que é uma espécie de uma nuvem de pó. Portanto, vocês podem pegar aqui neste Sand Swirls Effect, por exemplo, e colocá-lo aqui assim. Pronto, isto vai criar um efeito de pó. Não sei se vocês conseguem ver ali à frente. Eu vou aproximá-lo aqui da câmara do player. Portanto, são estes efeitos que podem ser usados, por exemplo, numa área mais remota do nosso nível, onde não haja muita vegetação. Por exemplo, aqui nesta área que eu tenho aqui, no meio dos pinheiros. Esta clareira aqui pode ser usada. Posso usar este efeito. Deixa-me só ver como é que ele ficou. Pronto, e agora vou até lá explorar com o player. Pronto, e vocês podem ver aqui que é aqui uma espécie de umas poeiras a serem arrastadas por um vento. Dá sempre um efeito mais engraçado ao nosso jogo, para o jogo não ser muito parado, para o nível não ser quase tudo estático. Há aqui outros efeitos que nós também vamos explorar, que são explosões. Portanto, temos aqui um efeito que é uma explosão grande e uma explosão pequena. Eu vou pôr aqui a explosão pequena à frente do nosso player. Pronto, vocês podem ver o efeito que ela faz. E esta explosão nós podemos utilizar precisamente para a nossa granada. Portanto, nós temos aqui uma arma no player que é atirar, não é? E nós temos uma hipótese que é atirar, portanto, esta bomba aqui. E esta bomba tem um script que é o explode e nós vamos fazer com que este script, quando explodir, vai fazer aquele efeito de partículas que vocês acabaram de ver ali. Então eu vou clicar 2 vezes para abrir esse script. E agora vamos ver então como é que podemos controlar um efeito de partículas através de código. Portanto, quando até agora nós estamos a fazer é usar os efeitos de partículas arrastando para o Unity, mas agora vamos ver como é que podemos fazer isto por código. Então nós vamos criar aqui mais um campo no nosso script, que é o efeito de partículas que nós queremos spawnar. Neste caso vamos pôr como um GameObject, porque um GameObject na prática é qualquer coisa que nós podemos pôr no nosso nível. Eu vou chamar efeito de explosão. E se o efeito de partículas não tivesse som, que eu não tenho certeza se este tem ou não, nós também vamos depois adicionar um som à explosão. Pronto, agora este aqui é o modelo da nossa explosão, não é? E nós vamos querer que esse modelo seja spawnado aqui em baixo. Nós até já tínhamos deixado aqui este to-do. Então vamos pôr aqui se o efeito da explosão é diferente de nulo, ou seja, se nós fornecemos algum efeito de explosão, nós vamos então
spawnar o efeito de explosão aqui. E então vou criar aqui uma variável, porque eu quero que o efeito da explosão, já agora deixem-me só ver uma coisa, porque eu quero que o efeito da explosão desapareça da cena, como há bocadinho eu vos expliquei. Eu não sei se... Eu vou aqui à pasta dos efeitos, onde é que ela está? Effect Example, já andava aqui à pesca. Small Effect. Portanto, eu vou explorar aqui. Como vocês podem ver, ele tem vários objetos. Portanto, se fosse só o objeto principal do sistema de partículas, eu aqui no Stop Action punha Destroy e à partida desaparecia tudo. Mas como eu quero garantir que também desaparecem os outros todos, e isto tem vários efeitos de partículas com vários objetos, eu vou destruí-los por código. Portanto, daí que aqui no nosso código eu vou criar uma referência para o efeito e depois vou mandar destruir esse efeito passado um determinado número de segundos que nós depois podemos afinar. Então vou usar a função instantiate, que é a função que nós usamos para instanciar objetos. Eu vou instanciar o efeito da explosão. Eu vou instanciá-lo na posição onde estiver o objeto que tem este script, porque ele é a granada, ele é que explode, não é? Portanto, vamos transform position. E agora, eu não quero nenhuma rotação, quero que ele adote a rotação que estiver no objeto original, então ponho quaternion identity. E agora vou dizer que eu quero destruir este efeito passado um determinado número de segundos. Eu acho que não é preciso muito tempo, mas eu vou pôr, por exemplo, 3 segundos. Podemos, se vocês preferirem, em vez de porem aqui uma constante, em vez de porem aqui 3, podem criar aqui um campo em cima, como estes, e depois mudar e ajustar isto através do Inspector do Unity. Eu vou só voltar aqui ao Unity e vamos então testar. Portanto, se nós agora formos ao prefab da bomba, que está aqui na pasta dos prefabs, deve-nos aparecer aqui o efeito da explosão. E então nós vamos arrastar para lá o efeito que diz Small Explosion Effect. Ok, e agora vamos executar. Vamos mudar para a arma da explosão da bomba e vamos tentar atirar uma bomba a ver o que é que acontece. Portanto, assim é a pedra. Se eu rodar para essa bomba, a bomba ainda é só aquela bolinha vermelha. Pronto. Fez 2 vezes, o que quer dizer que deve estar a fazer loop. Deixem ver aqui no Small Effect. Exatamente, eu vou desativar aqui o loop. Ou então outra hipótese é reduzir o tempo que tenho para fazer o destroy. Portanto, se eu reduzir o tempo quando eu for fazer o loop já está destruído e já não fazia o loop. Mas eu vou tirar o loop. Mesmo assim os outros ainda estão a fazer loop. Portanto, eu vou arrastar aqui para a hierarquia e vou desativar o looping de todos. Este também está a fazer loop. Este também está a fazer loop. Nós também podemos mudar isto por código. Não se esqueçam é que ao fazer estas alterações aqui na hierarquia, vocês têm que depois ir aqui ao overrides e fazer aplicar a todos. Ok? Vou apagar agora aqui da hierarquia e vou testar novamente. Porque eu fiz aplicar a todos, eu alterei o modelo, portanto aquilo que está no project e agora já deve... Portanto, deixem-me mudar aqui para a bomba e agora já deve só fazer uma vez. Pronto, e se vocês repararem aqui na hierarquia, quando eu atiro, ele aparece ali, mas depois deve desaparecer. Só que eu agora acho que morri e por isso já... mas ainda desapareceu. Pronto, está a funcionar como esperado. Depois, outro sítio onde nós podemos usar um efeito de partículas é aqui nesta flor. Lembram-se que esta flor dava-nos vida. Portanto, a ideia desta flor, é óbvio que ela não deve estar aqui, deve estar alguns aí pelo nosso nível, mas ela dá-nos vida. Mas não é fácil para o player olhar para ela e perceber que ela vai nos dar vida, não é? E então o que nós podemos fazer é pôr-lhe um efeito de partículas para chamar a atenção do player. E então eu vou aqui procurar a flor, acho que é esta aqui. Exatamente, portanto esta tem este interact ganha vida e nós vamos adicionar um efeito de partículas
para atrair o player para ela. Eu não sei se, eu acho que não há aqui nenhum efeito de partículas que seja ideal para isso. Então nós podemos fazer o nosso próprio efeito de partículas muito simples, só para aplicar aqui na flor. Ok? Então eu vou aqui à hierarquia, vou adicionar Pasta Effects Particle System. E agora eu vou chamar efeito ganhar vida. Pronto, e agora a primeira coisa que eu vou fazer é que eu não quero que ele seja assim tão grande. Então vou aqui às propriedades e vou diminuir o emitter. Portanto, aqui no render, não é no render, desculpem, é no shape. Eu quero cone na mesma, mas eu não quero que ele seja assim tão grande. Portanto, aqui no cone eu vou diminuir o tamanho dele. Scale Y. Eu vou diminuir para 0. Não é o Y porque ele está rodado, desculpem. Então deve ser o Z. 0.5. Estão a ver, ele já ficou mais pequeno. E se calhar mesmo assim ainda está muito grande. O ângulo também aqui é muito grande. Eu vou pôr se calhar ainda menos. 5. Ok. Aqui o raio. Eu vou diminuir também. O raio é a parte de baixo. É esta parte aqui de baixo. O ângulo é a parte de cima. Portanto, eu aqui no raio vou pôr de 0.2. Mesmo assim ainda está muito alto. Vou pôr 0.1. Ok, vou fazer aqui o play para ver como é que ele está. Agora, as partículas acho que estão muito rápidas. Portanto, vou aqui às minhas partículas, velocidade inicial vou pôr em 1. Muito melhor. Depois, eu quero que elas vão diminuindo o tamanho ao longo da vida. Portanto, vamos aqui ao Size over Life e vamos aqui em baixo, vamos chamar esta janelazinha para, ao selecionar aqui a curva, mudar. Portanto, eu quero assim. Ok. Depois, agora aqui depende se vocês querem que o player seja atraído mais longe ou mais perto para aquelas partículas. Elas estão a voar muito tempo, então vou diminuir aqui o tempo de vida delas para 2. Sim, pronto. Qual é o... Aqui nós temos que jogar com a questão que é se nós queremos que o player consiga ver de mais longe ou de mais perto o efeito que nós estamos a fazer, ok? Pronto, depois em relação à cor, se vocês não quiserem branco, nós podemos mudar aqui a cor. O branco acaba por não ser uma cor muito má porque nós queremos que o player perceba que isto é uma coisa que lhe faz bem, não é? Portanto, não deve ser vermelho à partida, poderia ser assim uma espécie de um cor-de-rosa, se calhar, mas eu acho que vou deixar branco. Eu vou deixar branco. Pronto, e agora se nós queremos, podemos arrastar o efeito de partículas para cima da flor para ficar filho da flor e assim se nós mudarmos a flor de sítio, portanto eu vou pôr por exemplo a flor aqui algures no meio aqui da minha floresta, para ali por exemplo, sim eu pôr, vamos ver até onde é que nós conseguimos ver o efeito. O efeito está a fazer loop e tem o play on awake, portanto ele começa logo quando o jogo começa. Pronto, e a ideia é quando o jogador andar aqui na floresta, vê ali a flor que lhe vai chamar a atenção e ele vai se aproximar dela e depois vai poder interagir com ela e dizer que recuperou vida. Ok? Pronto, uma coisa que depois nós também vamos, se calhar, ter de melhorar é fazer com que a mira mude de cor quando está em cima de alguma coisa com a qual podemos interagir. Portanto, se vocês repararem, para o jogador saber que pode interagir com a flor, o ideal era mudar de cor quando nós passamos a mira em cima da flor. Isto fica depois para mais uma coisa para nós melhorarmos. Pronto, então já fizemos o fumo no moinho. Uma coisa que eu acho que eu me esqueci de fazer foi o som da bomba. E nós temos aqui um som, eu estava a falar há bocadinho do som, nós temos aqui o som de uma bomba
explosão e eu acabei por não adicionar, então vou adicionar agora este som à minha explosão. Eu quero que o som seja em mono, portanto vou selecionar ali mono, vou fazer aqui o apply e agora vou ao script da minha explosão e vou adicioná-lo lá. Portanto, vou aqui a scripts, armas, explode e vamos adicionar aqui o som. Uma coisa que eu acho que nós não temos é no prefab da bomba, deixem-me ver, não temos acho que um audio source. Pronto, mas não há problema, nós vamos adicioná-lo por código. Vamos então aqui definir o audio clip, serialize field audio clip, som da bomba. E agora aqui no Start, vamos então adicionar o Audio Source. O Audio Source, ele pode existir como um elemento que nós adicionamos ali manualmente, ou então, como na altura quando eu falei, nós podemos fazer assim um if e testar se o Audio Source existe ou não. E se não existir, nós adicionamos por código. Então eu vou fazer Audio Source. Se vocês quiserem, podem adicionar manualmente ali no Inspector. Eu vou fazer o código de maneira que se ele estiver nulo, nós vamos adicioná-lo por código. Portanto, vamos fazer audio source igual a transform.add_component audio source. E ele assim é adicionado por código. E agora a configuração do nosso audio source, nós não vamos querer loop. Vou pôr o loop em false. Vou pôr o play on awake também em false. E vou pôr o clipe vai ser o som da bomba, exatamente. Mas eu agora quero que o efeito seja em 3D. Portanto, nós vamos colocar não é o pitch. Agora falha-me aqui. Play on Awake. Deixem-me ver aqui que eu já não me lembro agora qual é que é a propriedade. Vamos aqui ao Audio Source. A propriedade é o Spatial Blend. Ok? É o Spatial Blend. Eu me estava a esquecer desta. E então nós queremos em 3D, portanto vamos pôr para o lado do 1. Ou seja, é a mesma coisa que aqui nós arrastamos para aquele lado. E agora, aqui embaixo nós fizemos o outro, isto aqui é o spawnar do efeito de partículas, a seguir vamos fazer o spawn, vamos tocar o som. Portanto, se o audio source, o audio source é sempre diferente de nulo, portanto isto não me interessa. Portanto, se o som da bomba é diferente de nulo, quer dizer que eu defini um som da bomba, desculpem, e vou então fazer tocar o som. Quando nós estamos a tocar o som, eu aqui vou fazer o audio source play. Nós não podemos depois destruir logo o objeto, porque se destruirmos logo o objeto, o que vai acontecer é que o som é interrompido. Então, o que eu costumo fazer aqui é destruir o objeto só depois de o som terminar, e para isso eu preciso saber a duração do som. Então, nós podemos fazer som ponto length. E isto dá-nos a duração do som e assim só destruímos quando o som acabar. No entanto, se fizermos só isto, o que vai acontecer é que a bomba continua visível no nosso jogo. Apesar de ela ter explodido, ela continua visível, o que não faz muito sentido. Então o que nós vamos fazer é escondê-la. Para isso, nós podemos fazer transform, vamos ao componente renderer da bomba e vamos desativá-lo. Portanto, vamos fazer enabled em false. E isto vai esconder a bomba e ela sim só é destruída quando o som se ouvir por completo. Vamos então aqui deixar o Unity fazer o trabalho dele, compilar o nosso código e vamos agora ao prefab da bomba. Estão a ver ali o som. Vou arrastar para lá então da pasta dos sons que já perdi outra vez. Onde é que ela anda? Está aqui. Vou arrastar para lá o som que diz explosão. Ok. Portanto, agora se isto estiver a funcionar como deve ser,
quando eu atirar a bomba, por alguma razão tirei duas seguidas. Deixem-me aqui ver o que é que se passou. Portanto, aqui no player, onde é que estão as nossas armas? Era no ponto de atirar? Não. Gerir armas. Bomba. Porque é que ela tirou duas bombas ao mesmo tempo? Ok. Está a tirar duas bombas ao mesmo tempo. Há aqui qualquer coisa que está a falhar. Eu desconfio que é por nós. Eu vou fazer uma coisa. Estão a ver estes mais ali? É sinal que o nosso prefab do player não está atualizado. Então vou aqui fazer um apply all para ver se nós metemos armas repetidas. Porque eu desconfio que se calhar podemos ter aqui armas repetidas. Então vamos aqui. Tem aqui o som andar. Aqui não há. Aqui não há. Ok. Vamos experimentar ver se ainda acontece. Este trem está a acontecer com as bombas e não está a acontecer com a pedra. Não, agora está a acontecer também com a pedra, estão a ver? Portanto, nada a ver aqui algum sítio em que nós, por alguma razão, estamos a tirar duas vezes. E normalmente isto acontece, nós temos script repetido. Eu vou fazer uma coisa, vou aqui à pasta de scripts, vou clicar no atirar e vou fazer botão direito, Find Reference in Scene. Isto vai nos mostrar todos os objetos que têm aquele script. Portanto, ele diz aqui arma a tirar, arma bomba, sim, porque este aqui também é tiro, arma, mas este não tem, ok, este tem referências para aquele, mas porque é que eu pesquisei pelo atirar e apareceu-me também o pistola? Isto não devia ter aparecido. Deixa-me gravar isto antes que aconteça alguma coisa. Deixa-me executar outra vez para ver se eu consigo perceber porque é que ele está a duplicar a ação. Portanto, a arma a atirar está ali, tem aqui o script de atirar. Este não está ativo, portanto não deve funcionar. Este tem o audio source. Ok. Não, agora atirou duas. Por alguma razão, deixem ver o script de atirar. Desconfio que o problema seja aqui no script de atirar. Get button down. Returns true during the frame the user press down the virtual button. Só devolve uma vez verdadeiro, portanto a partida não deve ser aqui. Está no fixed update. Uma coisa que nós tínhamos que melhorar, que eu já tinha pensado nisso, é o atirar da granada, que está a tirar a granada muito próximo. Mas isto à partida não tem nada a ver com o problema que eu agora estou a ter, que é ela tirar duas pedras ao mesmo tempo. Ok, eu acho que o problema é estar no fixed update mesmo. Porque enquanto nós testamos isto no fixed update, as frames que estão a ser executadas é mais do que uma. Portanto, e vou experimentar só com um update. Vou tirar do fixed update, vou experimentar só com um update. O que acontece é que o fixed update corre mais lentamente do que as frames. E então, na prática, a frame em que ele atirou corresponde a mais do que um fixed update. Ou melhor, ao contrário, um fixed update corresponde a mais do que uma frame. E pode ser isso que está a causar. É estranho só se ter manifestado agora.
Pronto, agora já só está a tirar uma. Mesmo assim, as explosões é que são a ser várias. Ou não? Deixa-me ver. Há aqui qualquer coisa que não está a bater certo. Invoca tirar objeto. Isto era por causa da animação. Isto era um intervalo de animação. Que era aquele tempo lá em cima. Ok. Não estava à espera desta. Deixa eu ver quantas pedras foram atiradas. Foi tirada só uma pedra. Duas pedras. Agora vou mudar para as granadas. Foi tirada só uma bomba. As explosões é que estão a ser várias. Ok, acho que o problema da tirada só uma está a funcionar. A explosão é que está a correr várias vezes. E isto pode ser por causa de quê? Portanto, vamos aqui. Se ele tem tempo para explodir e se está na altura de explodir, ele explode. Ah, ok, agora já percebi. Pronto, está aqui o problema. Que é isto. Nós como não estamos a destruir o objeto, logo isto continua a ser executado. Ou seja, no update, e como o timer está verdadeiro ainda e já passou o tempo a explodir, ele chama outra vez a explodir e está a fazer várias explosões. Ok, então temos que acrescentar aqui outra coisa que é se ele tem timer e explodiu é igual a false. Ok, esta variável explodiu, vamos a criar aqui em cima como um bool e vamos pôr explodir igual a false. Ok, agora falta-me ali um igual, desculpem lá. Agora temos que fazer aqui, quando ele explodir, temos que pôr o verdadeiro. Eu vou pôr logo aqui no início da função, apesar de tanto faz, pôr isto no início ou no fim. Explodiu igual a true. Pronto, assim só deve explodir uma vez. Não que o efeito da explosão não estava engraçado, mas morreríamos logo. Como eu também estava a dizer, a força que eu estou a tirar a granada é mais pequena do que a força com que eu estou a tirar a pedra, acho eu. A força aqui está a 300. Não, e aqui também está a 300. Então é a granada que tem um rigid body com massa maior, provavelmente. Vamos aqui ver. Pedra. O rigid body da pedra é 0.5 e o da bomba é 10. Não, não é este. É 1. Pronto. Então é por isto que ele está... Eu vou diminuir aqui a massa do rigid body da bomba. Por isso é que ela estava a tirar mais perto. Porque a massa era maior. Era preciso mais força. Vamos então ver a pedra. A granada. Agora já vai bem mais longe. E já só explodiu uma vez e assim nós já não perdemos vida. Pronto, a granada acho que também era suposto atirar aqui este cubo pelo ar. Exatamente. Pronto, está a funcionar aqui os nossos efeitos de partículas. Acabamos por perder mais tempo, não pelos efeitos de partículas, mas pelo nosso pequeno bug no código. Mas pronto, isto são coisas que acontecem quando estamos a fazer o nosso jogo. Pronto, e agora nós podemos pôr outros efeitos de partículas aqui pelo nosso nível lá fora. Há aqui muitos efeitos de partículas. Há aqui um efeito de partícula que simula, por exemplo, chuva. Vocês podem explorar isto, como eu disse. Deixem lá ver onde é que estava aqui o da chuva. Water Effects, Prefabs. Portanto, tem aqui Rain Effect, Storm Cloud, Water Dripping, se quiserem fazer uma cascata. Portanto, há aqui muitos efeitos de partículas que vocês podem explorar e usar agora desta maneira, seja através de código, seja por adicionando aqui no inspetor do nosso projeto. A seguir, nós vamos então falar de cenas. Vamos começar por criar uma cena que vai ser o nosso menu principal, uma cena para configurações e vamos ver depois como é que o Unity gera essas cenas e como é que podemos fazer o nosso primeiro executável, a nossa primeira build do nosso jogo.